Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo venha abrir o entendimento, ou melhor, abrir os entendimentos de todos, para que todos entendam a sua vontade, a vontade de Deus, através da meditação da sua santa palavra, que o Espírito Santo venha iluminar, dirigir, conduzir os nossos pensamentos, em especial os nossos corações, para que possamos entender a sua vontade. Olha só, nós falamos ontem a respeito de que assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Vamos entender isso, vamos compreender isso. Por quê? Porque muitas pessoas pensam que fé é ser fervoroso, é ser religioso. Muitas pessoas pensam, aliás, a maioria pensa que fé é o sinônimo de religião e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Fé não tem nada a ver com religião. Aliás, a fé na palavra de Deus nada tem a ver com a religião ou a religiosidade ou a prática da religião. Por quê? Eu quero que você entenda isso. Você sabia que o diabo é o Deus desse mundo? E você sabia que se o diabo é o Deus deste mundo, os demônios são os membros da sua igreja, da sua religião, melhor dizendo. É isso aí. Assim como os demônios são membros efetivos, fiéis, os demônios são fiéis servos do Deus deste mundo que é Satanás. Veja só o que diz o texto sagrado. O apóstolo Paulo era um revolucionário, diga-se de passagem. Por isso que ele foi preso, ele foi morto, enfim, porque ele era o homem revolucionário. Ele diz pelo Espírito Santo, o Espírito Santo o usou dizendo: o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Quer dizer que a luz do Evangelho da glória de Cristo é a imagem de Deus. É invisível essa luz. Você não vai ver essa luz em igreja nenhuma, mas você vai ver essa luz no Evangelho, na palavra de Deus. Então, eu quero que você entenda bem, porque nós não estamos aqui falando dos religiosos, mas eu estou falando aqui, e nós estamos falando aqui a respeito do que está escrito na Bíblia. Ele diz assim: o Deus deste século, quer dizer, o Deus deste mundo, do presente
século, cegou, quer dizer, furou os olhos, digamos assim, dos entendimentos das pessoas que são incrédulas. Então você vê aí muitas pessoas dizendo: eu não creio em Deus, eu não creio em Deus. Porque se Deus existisse, não haveria tantas distorções neste mundo. O justo morre, mas o justo também morre. O justo padece miséria, o injusto é rico, se dá bem. Então, os incrédulos têm essa concepção de que os injustos se dão bem. Quer dizer, os maus se dão bem. E os que são do bem se dão mal. É assim que este mundo vê. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento deles. Eles veem sempre o lado mal da coisa. Aqui diz que ele cegou, que o diabo, o Deus desse século, o diabo, cegou os entendimentos. As pessoas não entendem. Elas não entendem a palavra de Deus. As pessoas não entendem Deus. As pessoas não entendem nada a respeito da justiça de Deus. As pessoas não entendem, normalmente, que Deus nos deu o direito, o privilégio de nós fazermos as nossas escolhas. Assim como num país democrático, as pessoas têm o direito de escolher entre seguir um caminho ou seguir outro caminho. Nos países democráticos, as pessoas têm o direito de escolher o bem e o mal. As pessoas têm o direito de escolher comer isso ou aquilo. Por quê? Porque Deus lhes deu a capacidade, o direito, o privilégio de escolher o bem e o mal. Quando elas fazem a opção pelo mal, elas colhem os frutos do mal. Quando elas escolhem o bem, elas colhem os frutos do bem. Isso aí é tão certo como Deus existe. Veja, por exemplo, Abraão, o homem de Deus, cheio da direção divina, foi chamado por Deus. Abraão era um cético, um idólatra, os pais eram idólatras. Mas Deus encontrou em Abraão um coração sincero e o chamou, escolheu. E Deus foi com ele, Deus fez promessas, Deus era com ele. E Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão obedeceu. Isso se chama fé inteligente. Obedeceu a quem? Obedeceu a palavra de Deus, a palavra do bem. Então Deus o levou. Mas, no meio do caminho, quando Abraão passou por uma terra que estava em fome, em situação de fome, o que Abraão fez? Abraão, por livre e espontânea vontade, Abraão resolveu descer ao Egito. Ora, para onde que ele foi? Desceu ao Egito significa ir para um local que teria comida, sim, teria uma vida farta, sim, mas teria
os deuses, as tradições, digamos, os pecados lá do Egito. Abraão escolheu. Não foi Deus quem o dirigiu. Foi Deus, foi Abraão que escolheu, optou em descer ao Egito. Pronto. Então, lá no Egito, olha só, ele teve que mentir, falar meia verdade é meia mentira. Ele teve que mentir. Abraão passou um aperto porque o faraó levou a sua mulher lá para o palácio para poder se casar com ela, para poder tê-la como mais uma mulher. E Abraão ficou perturbadíssimo, preocupadíssimo, e Deus, pela misericórdia, guardou a Sara e não deixou que o faraó tocasse em Sara. Quando o faraó descobriu, porque Deus trouxe maldição para Faraó, a casa de Faraó. Então o faraó descobriu que Deus era com ele, o Deus vivo era com Abraão. Então ele chamou Abraão imediatamente e disse: olha, você não me falou que você é casado com Sara? Aí Abraão se desculpou, olha, que eu tinha medo e tal. Aí, o que fez o faraó? Não, vai embora. Leva tudo que você tem, leva os seus camelos, seus animais, tudo que você conquistou, ele já tinha ficado lá um tempo, e, inclusive, leva estes servos e estas servas contigo. Pode levar, leva tudo. E no meio daqueles servos, quem é que estava lá? A linda, charmosa e humilde Agar. E Abraão levou Agar, porque Agar servia a Sara lá no palácio do faraó. Então, quando eles saíram lá do Egito, o que aconteceu? A Sara achou por bem levar a Agar consigo e fê-la sua serva. Mais tarde você vai ver as consequências disso. Você já conhece a história. Mais tarde você vai conhecer, porque aquela mulher humilde, simples, bacana, linda, serva, humilde, ela se tornou uma pestinha. Por quê? Porque quando Sara quis gerar filhos dela, de Agar, para si, então Sara, colocou Agar como mulher do seu marido. Toma lá, gera filhos com ela para mim. Quer dizer, Sara pecou, Abraão pecou. Eles erraram feio. Por quê? Porque eles não seguiram na fé da palavra de Deus. Eu vou dar um filho para você, de Sara. Mas Abraão não esperou, não teve paciência, e muito menos Sara. Quem que pegou para gerar filhos? Agar, aquela escrava. Quando ela viu que estava grávida, então subiu o orgulho, aquela humildade que ela tinha, perdeu, e entrou o orgulho. E ela desprezou Sara. E então Sara queria se livrar dela. Manda essa mulher embora da minha casa, que ela não pode ter o direito de ficar aqui. Enfim. E veio o problema entre Abraão, Sara e Agar. Até que chegou o momento em que
Abraão teve que despedir o filho dele, que era Ismael, amado por ele. O filho dele com Agar. Então, esses problemas todos que aconteceram no Egito, que envolveram a família de Abraão, culpa de quem? De Deus? Não. Culpa de quem? Culpa de Abraão, culpa de Sara. Eles erraram. Eram de Deus, tinham a proteção de Deus, tinham a bênção de Deus, mas erraram, colheram os frutos dos seus erros. E cadê aquela fé abraâmica de largar tudo? Pois é, ele não teve fé para sustentar a sua fé. É isso aí. Ele não teve fé para sustentar a sua fé e esperar em Deus o filho da promessa. Então nasceu Ismael e hoje nós sabemos os problemas que nós temos no mundo por causa disso. Ora, o Deus deste século, o diabo, cegou os entendimentos das pessoas. Quando a pessoa usa o entendimento na palavra de Deus, o diabo sai fora. Mas quando as pessoas não usam o entendimento, o racional, a inteligência na palavra de Deus, elas se tornam religiosas, como os demônios. Isso mesmo. Diz aqui o texto, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Quer dizer, os demônios são religiosos. Os demônios também têm um Deus deles, que é o diabo. Os demônios são religiosos. São religiosos. E, aliás, mais fiéis ao diabo do que muitos que se dizem cristãos a Deus, infelizmente. A verdade é que as pessoas pensam que fé, ser fervoroso, ser fiel a Deus, é ser leal, fiel à sua religião. Mas que religião é de Deus? Essa é a pergunta. Que religião é a de Deus? É a verdadeira? Nenhuma. Porque Deus não é religião. Deus é palavra. E quem segue a palavra, aí sim, à luz do Evangelho, à luz da palavra, à luz da palavra, da glória de Cristo, da glória de Deus, é a imagem de Deus. E a pessoa tem um referencial para conduzir a sua vida de acordo com a santa palavra de Deus. Enquanto Abraão ouviu a palavra de Deus, ele estava indo certinho. Mas quando bateu a fome num determinado lugar que ele estava passando, então o que ele fez? Ele se refugiou no Egito, ele desceu ao Egito. A Bíblia diz que ele desceu ao Egito. Depois diz que ele subiu do Egito, saiu do Egito. Então, as pessoas que vivem na religião, elas pensam que isso se chama fé em Deus. E não é. Não é. Essa fé fajuta é que faz as pessoas se degladiarem entre si. Quais os problemas que nós enfrentamos no mundo? Os problemas basicamente são os religiosos, que é o que os demônios criam. Os demônios que são religiosos são experts em religiosidade. Então, amiga e meu caro amigo, o que nós aprendemos com isso? Nós aprendemos o seguinte:
Por exemplo, se eu sou religioso, então eu sigo regras, obrigações e mandamentos da minha religião. E você segue regras, mandamentos, obrigações da sua religião. Na hora, enquanto você está na sua religião e eu estou na minha, há uma muralha entre nós. Nós somos separados por causa da religião. É isso que acontece, é isso que tem acontecido neste mundo. A religião é tão diabólica, tão satânica, que ela separa as pessoas. Ela não une as pessoas. Então, quando o apóstolo Tiago diz, assim como o corpo sem o espírito é morto, corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Porque a fé, a verdadeira fé, a fé racional, a fé inteligente, segue a palavra. Uma palavra. Que palavra? Palavra de Deus. Quando a fé tem a luz do evangelho do Senhor Jesus, ela tem o discernimento do que é e do que não é a vontade de Deus. Mas quando a fé cega, que é o que o diabo faz, ele diz aqui, o Deus deste século cegou, mas não tirou a fé. Deixou as pessoas com a fé. A fé cega. Então diz aqui, a fé sem obras é morta. Então as pessoas, na maioria das vezes, elas têm uma fé em suas respectivas religiões. E a vida é um desastre. Por quê? Porque essa fé cega, essa fé religiosa, não deixa a pessoa ver que Jesus veio ao mundo para nos livrar da cegueira espiritual. Por isso que ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem crê em mim terá ou será livre. Livre de quê? Livre da cegueira que não pode ver o caminho, que é Jesus, que é o caminho. Livre da verdade, livre da mentira, melhor dizendo, que é contrariando a verdade, que é Jesus. Livre para a vida eterna, porque as pessoas vivem um inferno neste mundo. Pessoas que têm a fé cegada pelo bloqueio dos seus entendimentos. Eu sei que quando nós falamos esse assunto, muitas pessoas não gostam. É um discurso que não agrada a todos. Graças a Deus por isso. Se agrada, se não agrada, é cada um tome conta de si, use a sua própria fé. Mas é a minha obrigação levar as pessoas o entendimento que Deus nos tem dado, que o Espírito Santo me tem dado. Ele tem me dado esse entendimento. A maior praga que nós temos nesse mundo é a religiosidade, é a religião, melhor dizendo. Cada um puxa a brasa para a sua sardinha, e isso divide as pessoas, fazem as pessoas inimigas se matarem umas às outras. Quando Abraão relacionou-se com a Agar, quer dizer, ele desgostou a Deus, ele entristeceu Deus. Você sabe que Deus vinha falando com Abraão todo o percurso, desde a primeira vez que ele apareceu para Adão, que ele falou com Abraão. Desde o momento ele vinha falando com Abraão. Mas quando
Quando Abraão tomou Agar como mulher, Deus ficou sem falar, ficou, digamos assim, de mal com Abraão durante 13 anos. 13 anos Deus não falou com ele. Porque Abraão desceu para o Egito por conta própria, Abraão fez o que fez, mentiu por conta própria, Abraão colheu os frutos por conta própria, mesmo tendo tido o entendimento que Deus lhe havia dado, a promessa. Você entendeu, amiga e meu caro amigo? Você entendeu? Se você não entendeu, ouça novamente esta live, quantas vezes você quiser, naturalmente, e você vai entender o Espírito de Deus. Porque, infelizmente, as pessoas usam ou têm usado a fé com emoção, com sentimento. Foi o que fez Abraão. Ele usou a fé dele com sentimento. Bom, se essa terra que eu estou passando, que eu estou atravessando, está com fome, eu vou dar um pulinho lá no Egito, fazer umas comprinhas lá, ou ver o que eu posso fazer. Quer dizer, ele desceu para o Egito, ele desceu, ele estava subindo para a terra prometida, mas ele desceu por conta própria e se deu mal. Amanhã falaremos mais a respeito. Deus abençoe vocês e não se esqueça. Eu vou deixar aí os textos que nós falamos para você ler, meditar, avaliar, pesar e chegar à sua conclusão. Porque, de repente, você é uma pessoa que é membro da Igreja Universal do Reino de Deus, é uma pessoa fervorosa, mas você não nasceu de Deus. Você não tem o Espírito Santo ainda. Por quê? Porque, de repente, você caiu na onda, na moda de ter uma fé na sua religião, na sua igreja, e achar que isso vai resolver o problema da sua vida. E não vai. Nada disso. A fé é algo pessoal, você e Deus, Deus e você. Bem, e amanhã falaremos mais a respeito. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.